Olá, liderança é o que você busca? Pois é o que a gente vai falar aqui hoje. O vídeo passado eu trouxe alguns elementos muito interessantes de princípios que são universais e atemporais de liderança. Tá? Um desses princípios que a gente falou foi alimento, né? Foi segurança. E um outro princípio foi ordenamento. Então o que eu falei no vídeo anterior? Que para você ser líder, você tem que olhar o ordenamento, ou seja, colocar ordens. Tá? Mostrei esse vídeo para algum amigo, que eu ainda não publiquei ele, tá? E ele me falou o seguinte: olha, você falou de uma coisa aí que parece interessante, tá? Mas ela não ficou tão clara, que é a questão do ordenamento. O que eu quero dizer com esse ordenamento? Lembrando, aqui eu estou falando de princípios que são universais e atemporais de liderança. Como é que eu fiz para chegar nesses princípios? Um dos caminhos que eu utilizei de estudo foi o estudo da antropologia. O que é a antropologia? É o estudo da cultura, dos povos primitivos, das organizações primitivas que se tinham e que têm características até hoje, ou seja, estudo daquilo que é humano, como o ser humano foi ao longo da história se constituindo. Né? E a diferença do estudo da história é porque o estudo da antropologia olha alguns elementos culturais de uma maneira mais específica. Tá? Então, estudando a antropologia, observei que tem princípio de liderança que sempre acompanhou os seres humanos desde tempos anteriores até hoje. E esses princípios até hoje são válidos, eles valem, certo? E o que eu falei no vídeo anterior foi de ordenamento. E eu vou explicar um pouquinho mais. O que é ordenamento? Colocar ordem, tá? Então, eu vou utilizar aqui a metáfora que eu acho mais tranquila de trabalhar e que é mais fácil de entender. Imagine você, alguns milhares de anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, tem ali os primeiros grupos humanos e eles começam a caçar. Vamos supor que eles vão caçar ali, quem sabe, um tigre, um mamute, algum outro animal, tá? Então o ser humano sai para caçar. E tem que ter um líder, tá? Esse líder é responsável pela alimentação de todo mundo, daqueles que estão caçando e daqueles que não estão caçando. Ele que tem que cuidar de todas as pessoas. Está sob responsabilidade dele a sobrevivência, tá? E quando eu estou falando aqui desses personagens antigos, tá? Entenda eles como uma metáfora. Quando eu estou falando um líder que sai ali para caçar coisa e tal, eu estou falando do líder que está aí na empresa, que está dentro da casa, tá dentro da sua casa. Esse líder pode ser você, na sua empresa esse líder pode ser você, em qualquer outra organização humana, tá? Onde há organização humana, tá? É necessário ter líder. Até mesmo em conversa de boteco tem líder, ou seja, liderança é um princípio universal, tá? É antropológico também aí dos seres humanos. Todas as organizações têm um líder, tem alguém que comanda, alguém que é comandado, também tem ali uma série de elementos, né, de pessoas que interagem com essa liderança, mas enfim, vamos olhar a questão do ordenamento, vamos lá. Então, quando eu falei de colocar ordem, é pelo seguinte: imagina o líder que vai sair para caçar. Ele está ali com um grupo de pessoas. Todo esse grupo de pessoas está ali também com ele. Pode ser que tenha pessoas invejosas querendo matar o líder e tomar o poder? Pode. Então, a organização humana sempre vai ter esse tipo de situação, certo? É passível disso, não é que sempre vai ter, é passível disso. Bom, e aí ele vai ter que olhar também a turma que ele tem. Ah, ele tem 5 pessoas, ele tem 10, ele tem 15, ele tem 20. E quem que a gente vai atrás? A gente vai atrás de um mamute? A gente vai atrás de um tigre? A gente vai atrás de um búfalo? Né? De um hipopótamo? Que animal é esse que a gente vai atrás dele para a gente conseguir alimento, tá? Aí é o seguinte, onde é que começa o ordenamento, né? O líder, ele vai escolher quem são as pessoas que vão com ele, tá? O líder quem vai escolher quem são essas pessoas que vão com ele. Ou seja, você está na empresa, você vai formar uma família, você está em algum tipo de grupo de instituição, por exemplo, igreja, ou algum tipo de instituição não governamental. Pois é, começa como? Antes de fazer qualquer coisa, quem são as pessoas? Aí você pode pensar, nossa, esse é um princípio antigo demais e coisa e tal. Tá, em outro momento vou falar de algumas das pesquisas muito recentes, tá? Uma das pesquisas mais valiosas que eu já li, que está no livro de Jim Collins, que ele vai falar a mesma coisa. Ou seja, o princípio que eu encontrei na antropologia tem também numa das descobertas científicas mais recentes da humanidade, certo? Que é o quê? Escolha quem vai com você. Então, olha só, você que é líder, tá?
você que é líder, você vai fazer alguma coisa? Escolha quem são as pessoas, antes mesmo da meta. Ah, a gente vai matar um mamute, alguma coisa? Não, beleza, mas escolha quem são essas pessoas. Ah, nós vamos atrás de um mamute. Beleza, eu preciso de pessoas que vão me ajudar a caçar o mamute. Não pode ser qualquer pessoa, tá? Ah, é magrelo demais? Então vamos colocar... Tem lugar para esse que é magro, que é frágil? Tem algum lugar que dá para ele ficar? Dá. Então beleza. Então o líder, ele vai colocar ordenamento de que maneira? Ele vai olhar quem são as pessoas que estão com ele. Quais são as melhores capacidades que essas pessoas têm, as habilidades que essas pessoas têm, né, que a gente chama de soft skills. Né? Ah, tem um ali que ele é magrelo, mas ele é esperto. Tem outro que ele é muito forte, só que ele é lento. Né? E o líder, ele vai ter que olhar para todas essas pessoas e fazer uma leitura. Né? Olha, diante da meta que a gente tem, quem são essas pessoas? Tá? Mas lembrando, então a gente tem que escolher a meta primeiro? Não. Primeiro as pessoas. Tá? Depois, vamos lá, vamos imaginar o seguinte, esse líder, então, escolheu as pessoas e agora ele vai caçar um mamute, certo? Então, temos uma meta. E aí ele vai buscar ali uma série de sinais, tá? Que vai dizer para ele onde é que está esse mamute. Ele vai ver os rastros, os estrumes, uma série de pistas. Então, você que é líder, escolha primeiramente as pessoas, tá? Para você colocar ordem na sua liderança, você escolha quem são as pessoas. Você também depois defina qual é a meta, tá? Busque as pistas dessa meta. Olha, a nossa meta que esse mamute está daqui 3 quilômetros, a gente vai levar ali umas 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas até encontrá-lo. Né? Ah, esse mamute, e depois também tem o estudo do contexto. Esse mamute está ali perto de uma ribanceira? Não, é um lugar muito plano. Então, a gente vai ter que montar uma estratégia a partir também do contexto que a gente tiver. Então, o líder, ele escolhe as pessoas, depois ele vai definir a meta. E aí tem uma série de outros fatores que ele vai definir também, que é o seguinte, qual o prazo que a gente tem? Tá? Diante das informações que a gente tem, o mamute está daqui a 3 quilômetros, então dá para a gente chegar lá em 2 horas, 3 horas, certo? Então ele vai começar a definir uma série de fatores. Quais são os recursos que a gente tem? O que a gente tem a nosso favor? Ali tem uma montanha que a gente pode espetar o mamute e jogar ele montanha abaixo, né? Só que para a gente conduzir ela para lá, a gente tem que vir para cá, vir por cá e começar a tocar eles por aqui e dali, certo? Então o líder ele vai começar a colocar esse ordenamento. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para uma reflexão muito importante, que quase todos os lugares que eu vou me fazem essa pergunta. Mas e o chefe? O chefe não faz a mesma coisa? Ele não tem que colocar ordem, ele não escolhe as pessoas, tá? Aí nós vamos fazer aqui algumas definições, tá? A partir desse momento até o final do vídeo, sobre essas diferenças também de chefe e de líder. Quando a gente vai olhar na antropologia, não tem muito sentido o termo chefe, tá? Ele é mais próprio, às vezes, das empresas, em que tem uma pessoa que ele ganhou um título, né, por ele estar numa determinada posição ali na hierarquia da empresa. Tá? Nos primórdios do ser humano não tem necessariamente esse chefe dessa forma que a gente diz. Tá? Por quê? No princípio era escolhido, digamos assim, algumas posições, né, conforme a competência dessa pessoa. E era comum, tá, até onde eu estudei, as pessoas à sua volta atribuir isso ao líder, certo? Então, digamos assim, nos primeiros grupos humanos, a liderança ela era atribuída, não era necessariamente um título. Por isso que a maioria das coisas que eu for falar aqui, se estiver ligado à antropologia, a gente pode pensar mais no líder e menos no chefe, ok? Então, seguindo. Então, um líder, né, de uma tribo de humanos vai caçar um mamute. Ele escolhe as pessoas que ele tem, define qual é a meta, é um mamute, ele olha todos os recursos que ele tem, ele olha o contexto onde ele está, ele olha o que ele pode usar das pessoas, dos recursos que tem ali, tanto geográfico quanto os recursos que eles têm na mão, de armas e uma série de outras coisas, e aí ele vai definir alguma atividade. Muito bem, aí eles encontraram o mamute. Aí o líder, ele vai colocar o ordenamento de organização. A organização mais básica que tem das caças era o seguinte, a gente precisa colocar o mamute e vir para essa direção. Então o que a gente faz? Vem uma pessoa aqui na ponta, tá? E ele começa a fazer barulho, fazer alguns gestos e fazer esses animais indo para aquela direção. Só que esse animal ele pode vir para cá. Para não acontecer isso, vem um outro humano para cá. E o líder,
Ele tem que coordenar essas pessoas à distância, mas ele tem que estar de olho nessas pessoas, ele tem que acompanhar. Às vezes pode ser que ele que está aqui, pode, às vezes pode ser ele que está aqui desse lado, pode, mas todos eles, em todos os casos, esse líder vai ordenando o posicionamento e o movimento de cada um. Ó, às vezes é um pouco difícil para a gente pensar, não, mas ele fica mandando todo mundo? Sim, tá? Ele tem que colocar ordem. Aliás, vamos tirar a palavra mandar e entender ordem, tá? Naqueles primórdios do ser humano, se eu for individualista, imagina só, estou ali caçando mamute. Eu me senti ofendido, porque o líder falou que era para eu ficar para trás. Eu não quero ficar para trás, eu fiquei ofendido. E aí eu vou pegar e dar birra e falar assim, agora eu vou cruzar os braços e não vou. Nos primórdios, quando a liderança foi sendo nascida, foi desenvolvida, as primeiras organizações foram sendo criadas, não tinha espaço para esse tipo de posicionamento, tá? E aí eu vou parar aqui para fazer uma reflexão. Olha só, nenhuma organização humana se sustenta ou evolui quando você tem pessoas que reclamam, dão birra e olham muito para o individual ao invés do grupo, tá? Então, nenhuma organização humana se sustenta assim. Até onde eu estudei de todos os grupos humanos, todas as informações, todos os momentos históricos humanos, pelo menos até onde eu estudei, toda organização bem-sucedida, ela educa os humanos que tem ali para um trabalho coletivo. Em algum momento, eu vou ser o grande caçador que vai derrubar ali o mamute e as pessoas vão me aplaudir. Em outro momento, eu vou ser a pessoa que apenas fica carregando restos. Tá? Só que naquele período não tinha espaço para esse tipo de comportamento. Eu não quero ir, eu não vou. Me senti magoado e eu vou reclamar para alguma coisa, tá? Eu vou reclamar com alguém. Não tem isso, tá? Ou seja, as organizações bem-sucedidas, olha que esse é um princípio antigo, como eu falei, universal e atemporal, ou seja, eles existiram lá atrás, tá? E até hoje isso persiste. Então você está em um lugar e precisa do líder colocar ordem. E aí, dentro desses princípios de ordenamento, ele vai dizendo, você vai por aqui, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. E uma pergunta óbvia, que talvez você possa fazer, ou alguma outra pessoa poderia fazer, é o seguinte, tá? E se o líder erra? Essa é uma pergunta fundamental. E provavelmente ele mais errou do que acertou. Aí você vai depor esse líder, vai acabar com esse líder, vai matar esse líder. Essa aí é uma das questões mais interessantes dos estudos antropológicos sobre as organizações humanas, olhando pelo viés da liderança, que é o seguinte, o líder, ele precisa ter o sucesso. Hoje a gente olha para o lucro, por uma questão cultural. Naquela época era para a sobrevivência e o líder deveria saber como sobreviver naquela época e hoje como fazer o lucro. Senão ele não vai ser líder, ele precisa atingir o objetivo esperado, tá? Ele precisa atingir isso. Se o líder não sabe, ou ele vai ter que delegar para alguém algumas funções, ou ele vai ter que deixar de ser o líder e colocar outro que seja mais competente, tá? Ou ele vai ter que admitir que o outro é melhor e vai ordenar, colocar ordem, tá? Não é ordenar no sentido de mandar, ordenar no sentido de colocar ordem, tá? Em todas as coisas. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas nas empresas ficam, assim, ressentidas e magoadas. Meu chefe mandou fazer tal coisa, ele não valoriza o que eu estou fazendo, ele não valoriza isso. Princípio de liderança universal e atemporal. E eu estou olhando aqui para esses elementos mais antigos da história da humanidade. Não tem espaço. Se você quer sobreviver, no caso da empresa, você quer crescer, desenvolver, não tem esse comportamento de reclamação. Não tem esse comportamento de se sentir magoado, tá? Até hoje, nas grandes empresas, nos RHs que têm os trabalhos mais avançados e mais desenvolvidos, ligados à capacidade humana, pelo menos os que eu conheço, eles vão falar esse mesmo princípio que fez o ser humano sobreviver lá, milhares e milhares de anos atrás, que é o seguinte, se você está em um grupo humano, você entra para a guerra, para guerrear. Se o seu líder mandou você ir para cima do mamute, você tem que ir. Se o seu líder mandou você recuar, você tem que recuar.
Ele que está ali. E se ele errar, beleza, se ele errar, ele errou. Mas reclamar, parar, não vai fazer nada caminhar, tá? Não sobrevive, não sobrevive mesmo. Eu fico pensando muitas vezes, né, alguns liderados, alguns colaboradores e também alguns líderes, se eles sobreviveriam sendo largados assim no mato, na savana, né, na floresta e por aí vai, se eles sobreviveriam com os princípios de liderança que eles têm hoje, tá? Muito provavelmente você conhece aí uma série de reality shows, né, que faz isso, né, que leva as pessoas, larga ela lá no meio do mato, deixa eles sobrevivendo no deserto e na savana africana e por aí vai, fala assim, ó, sobrevive, tá? E eu vejo muito lá isso. Quem desenvolveu os princípios, que eles são mais básicos, né? Às vezes alguns podem chamar de primitivos de liderança ou de sobrevivência, eles têm maior condição de ter grande sucesso na sua sobrevivência. E para que isso tem a ver com a sua empresa? Tem a ver o seguinte, quando você for atrás de uma meta, você é líder, você vai fazer alguma coisa, ó, imagina você, vai abrir a sua empresa, vai montar a sua equipe, vai fazer as suas coisas, primeira coisa, escolha bem as pessoas. Primeira coisa, são as pessoas que estão ao seu lado, não é nem a meta. Você vai matar um coelho, você vai matar um leão, você vai matar um mamute, depende das pessoas que estão ali com você. Tá? E nem uma questão de força, nem uma questão de habilidade, tá? Também tem uma questão de lealdade, de cooperação. Outro, você vai então fazer alguma atividade, coloca meta, olha, nossa meta é trazer alimento, nós vamos ali atrás de um mamute, a gente vai atrás de um búfalo, a gente vai atrás de um animal feroz, tá? E outro, tem que ter ordenamento, ou seja, o líder, ele tem uma responsabilidade e você tem que cooperar com essa realidade, essa maneira como ele vai lidar com essa realidade. Tá? Você tem que participar, tem que acompanhar. Ah, mas ele está fazendo alguma coisa que ele não viu. Ah, agora estamos falando de uma coisa diferente. Uma coisa é ele errar, outra coisa é ele não ver. Quando ele não vê, o que você faz? Você avisa. Você está ali caçando um mamute. Aí com pouco vem um leão para o rumo dos humanos. Está vendo aquela confusão? O leão quer tirar ali uma grande vantagem. Você avisa para o líder, tá? Isso nas empresas se chama comunicação, tá? Chama-se comunicação, que é um princípio também universal e atemporal. Nenhuma organização humana, em qualquer tempo, em qualquer espaço, geograficamente falando, ele vai sobreviver sem esses princípios, tá? E com esses princípios, ele vai fazer crescer até mesmo empresas grandes e complexas, tá? Essa não era para eu falar, porque eu estava guardando para outros vídeos, mas vou deixar aqui só uma pontinha de reflexão, principalmente para você que acompanhou aqui até o final, que é o seguinte, você quer fazer uma empresa crescer? Você quer fazer a sua instituição crescer? Você quer fazer dar lucro? Você quer fazer com que ela se torne um grande legado para você? Então vai aí um segredinho. Esses princípios universais e atemporais de liderança, eles sim são capazes de fazer pessoas lucrarem muito, fazer empresas se tornarem gigantes, criar legado de séculos e séculos e séculos, tá? Eles são sim capazes. Se você gostou disso, esqueci de pedir no início, tá? Curte aqui, deixa um comentário, deixa uma pergunta, tá? Compartilha com alguma pessoa que você acha que vai saber disso. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, antropologia, filosofia é uma coisa complexa demais, ou profunda demais, ou não tem nenhuma aplicabilidade, né, na realidade, né, que era coisas mais práticas. Mas eu vou dizer para vocês, de tudo que eu pesquisei, tudo aquilo que as pessoas disseram que era fácil e prático de aplicar, eram técnicas que elas não tinham muito a ver com o contexto, portanto, não funcionavam. E o que eu vi funcionar melhor até hoje, todas as pessoas, os empresários que eu atendi, as pessoas que eu atendi, as empresas que eu já atendi, esses princípios são os elementos que se sustentaram mais as empresas, mais as organizações humanas. Então está aqui um presente atemporal e universal para você que acompanhou até aqui. Então você, meu líder, que está aqui me acompanhando, gratidão, que bom que você está aqui persistindo. Um dia eu vou falar da liderança também ligada à persistência, tá? Porque esse também é um princípio universal, tá? E atemporal da liderança, tá? A persistência, ela está muito ligada
com essa capacidade de ser líder. Então, só para a gente fechar a nossa reflexão, uma das maneiras de você fazer o ordenamento, tá? O ordenamento para a liderança é da seguinte forma, tá? Escolha as pessoas, coloque metas, tá? Olhe os recursos que você tem, tá? E ordena o movimento de todo mundo. 4 passos maravilhosos. Obrigado por você me ouvir. Que bom que você está aqui. Aguardo você para o próximo vídeo.